A escravidão espiritual, nesse sentido, ligado a pactos com entidades, não só com a Goetia, tá ligado? Porque existem vários clãs no astral, né? Então, o que seria essa escravidão? Qual é o contexto dessa escravidão? O seu corpo, ele funciona da seguinte forma: a encarnação, ela surgiu para um fundamento específico, né? Que seria, na linguagem comum, a quitação dos karmas, né? Você cometeu delitos, outras almas cometeram delitos e aí inseriram você no sistema físico para que você, através do sistema físico, você consiga ali, através do amor condicional, essas coisas todas, resolver suas pendências. Só que não é assim que funciona. Se nós estamos dentro de um sistema corrupto na fisicalidade, isso em qualquer governo, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, não muda. Se o reflexo da nossa sociedade está cada vez em declínio e existem leis que dão suporte para a corrupção, em qualquer país do mundo existe isso. Do outro lado, funciona da mesma maneira. Então, o corpo humano, ele se tornou um objeto de corrupção para burlar as leis legais espirituais. Então, a partir do momento que o corpo humano surgiu para isso, se tornou, na verdade, isso, que a regra bonitinha foi pro beleléu, então o corpo se tornou algo valioso para as entidades que atuam dentro desse contexto. Então, quem tem mais poder, quem tem mais. Vamos tratar assim. Você pega os Rockefeller, né? Os Rockefeller, naquela época lá atrás, eles tiveram a sapiência, a sabedoria para enriquecer em cima da ignorância. Então, do outro lado, da mesma maneira, os que tinham acessos a certas informações privilegiadas, eles usaram essas informações privilegiadas para enriquecer e ter poder perante o próximo, certo? E então, o que acontece? Quem consegue essa capacidade de informações privilegiadas tem a escolha de usar isso para benevolência e usar isso para malevolência. E da mesma forma que um agiota não busca a pessoa, né? Eles agem da mesma maneira. Eles não buscam as pessoas buscam eles, seja para a parte positiva ou para a parte negativa. Que nem, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele não vai buscar ninguém. Geralmente as pessoas que buscam o arcanjo Miguel. E da mesma maneira funciona com outras entidades que não são o arcanjo Miguel. Então, se da mesma maneira acontece de um lado ou do outro lado, o agiota te empresta, te dá. E depois ele vai cobrar. Então, como é que funciona essa escravidão? Diferente daqui, que a cobrança vem de uma maneira agressiva, no sentido de cobrar na sua porta e outras questões agressivas, do outro lado não funciona dessa forma. Independente de como foi, em que vida aconteceu isso, você tem a única coisa a oferecer. Quando você busca um agiota, são duas questões. Ou você está lascado, ou você quer investir em algum projeto.
e de repente esse projeto ele não dá o faturamento esperado. E você vai lá e pede de novo. É como se você tivesse vários bancos para você pedir empréstimo e você insiste naquele projeto, seja lá qual for. E chega um momento que você não tem mais crédito em lugar nenhum. Então a cobrança vai vir. E como é que essa cobrança vai vir? No termo espiritual, essa cobrança lá vai vir através da utilização do seu corpo. Então, o seu corpo vai se tornar veículo e depósito de karmas de terceiros. E a partir desse momento, toda a sua encarnação ela vai ser baseada em um status monetário médio, baixo, que aí nós enxergamos como é que está a humanidade. Quem possui a sabedoria e enriquecer em cima da ignorância, que são os poderosos dessa realidade, que é o reflexo dos poderosos do outro lado, eles possuem essas cargas. Muitas vezes foram cobradas de maneira absurda. Essas dívidas são cobradas de um valor muito alto. E quando a alma não tem nem mais a alma para oferecer, ela vai oferecer o corpo. Então o corpo vai se tornar Uber de karmas e de... como é que eu vou explicar? Como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui. De entrantes, né? Então seu espírito, da mesma forma que se afasta quando você vai incorporar, o seu corpo vai incorporar e você não vai perceber. Todo mundo aqui geralmente incorpora, só que tem essa questão de que incorporação tem que ter um efeito físico, mas não. Ele vai incorporar no seu corpo, vai passar no seu corpo, guarda as informações entre seus corpos sutis, nos seus órgãos, no perispírito, na inconsciência, na pré-consciência, vai depositar. Aí vamos supor um exemplo, ele tem inúmeras promissórias, né? Muitas dívidas documentadas. Ele vai criar um cofre dentro da sua consciência e vai guardar lá, e seu corpo vai ficar pagando, certo? Então o corpo ele funciona como isso, um depósito de karma. Então a escravidão espiritual nesse sentido é basicamente isso. As suas encarnações vai ficar baseada nisso até todas as encarnações chegar a um ponto que você vai se virar um morador de rua ou vai vir com doença psicológica, porque é um acúmulo de energia densa tão grande que não vai dar e sua vida não vai fluir, sua vida não vai para frente, sua vida não vai para lugar nenhum. Então é isso que acontece. A escravidão é essa. Ou também acontece, né? De uma dívida chegar a tal ponto assim que os caras pegam seu código, seu CPF, mandam para uma colônia espiritual, criam uma cópia do perispírito, que aí já é mais complexo, e bota para reencarnar, enquanto sua alma original tá toda lascada lá. Aí você perde DNA, você perde tudo, você perde a sua origem cósmica, você perde quem você foi, as informações de suas vidas passadas cada vez ficam mais nebulosas, seu DNA fica sobreposto com um monte de DNA, porque cada vez que entram seres no seu corpo, o DNA vai se sobrepondo em cima do outro, e aí você fica perdido. Então a escravidão não é corrente e você fica andando ali fazendo serviço pros caras, velho. Essa é a realidade. Não é isso que acontece, certo? Então é muito mais complexo, é muito mais complication, tá? E a humanidade está toda nisso. O reflexo dos altos impostos, cada dia mais a sociedade ficando difícil de enriquecer. Os que souberam enriquecer, enriqueceram usando. E os que tem uns também que conseguem usar a ignorância. Quantos coaches aí não ficam falando um monte de abobrinha? Enriquece, ficam milionários aí do dia pra noite, porque sabe usar a ignorância a favor deles. A partir do momento que você sabe usar a ignorância a seu favor, aí você escolhe, né? Se você quer fazer o bem pro próximo ou se você quer enriquecer em cima do próximo, é a escolha.